Continuidade, então, à classe dos medicamentos, a gente terminou de ver na penúltima aula, né? Que a última a gente foi presencial, vemos os cálculos lá, mas nós terminamos os medicamentos antimicrobianos, né? Os antibióticos. Agora a gente vai ver os antivirais. Como eu tinha dito em aula, antimicrobiano trata a bactéria, né? E o antiviral, ele tem a mesma função. Ele serve para infecção, só que agora a origem da infecção já não é mais bacteriana. A origem da infecção, ela é viral. Então, por essa razão, por ela ser viral, ele precisa de um antiviral para tratá-la, né? Então, olha lá, são fármacos utilizados para o tratamento de infecções causadas por vírus e que atuam na síntese dos ácidos nucleicos e síntese de proteína do vírus, que é mais ou menos o que acontece com os antibacterianos, né? Atuam na parede celular, né? E aí acabam matando o vírus. Existem dois tipos de antivirais: os antivirais não retrovirais e os antivirais retrovirais. Para que você fique claro para vocês, sempre vai ter associação com o HIV, tá? Porque foi, na verdade, uma das primeiras infecções mais graves, né, de vírus que surgiram. Então, existem essas classificações aí. Ou ele é retroviral, ou seja, ele trata o HIV, ou ele é não retroviral, trata outro tipo de infecção viral que não o HIV, que seria ela a herpes, por exemplo, ó. Então, dos medicamentos antivirais não retrovirais, ou seja, não trata HIV, trata a herpes, o herpes vírus. Aqui existe a herpes simples, né, que normalmente a maioria das pessoas tem, né, na verdade, que são aquelas feridinhas que dá na boca, são infecções bolhosas, né, que acontecem ali, e o tratamento normalmente é um tratamento tópico, mas também existe tratamento oral para isso. E aí o que trata, então, são os medicamentos anti-herpes vírus, que é o mais comum deles, da classe desses medicamentos, é o aciclovir, que eu deixei aqui para vocês, tá? Que, como eu disse, tem tanto tratamento tópico em pomada, como tem tratamento via oral, tá bom? Eu não vou entrar em detalhe propriamente dito de cada um deles, porque é bastante coisa pra gente falar. Então eu vou deixar aqui mais ou menos como uma base, tá bom? Como um geralzão para vocês entenderem. O outro antiviral não retroviral é o da influenza, o anti-influenza, que é o oseltamivir, que também é uma classe de medicamentos que trata, então, doenças da gripe, por exemplo, né? E é classificado como não retroviral porque ele não trata o HIV. Aí vocês vão falar assim pra mim, professora, mas toda vez que eu vou no médico e eu tô com gripe, ele me dá um antibiótico. Isso porque muitas vezes o tratamento de um vírus, ele pode sim ser associado ao de uma bactéria, porque nem sempre o vírus ele está sozinho em uma infecção, né? Então, principalmente da influenza, na verdade é um grupo, né? de, de vírus e bactérias que acabam acometendo o paciente. Então, às vezes, sim, os antibióticos são utilizados para tratar a gripe, por exemplo, né? E aí, a segunda classe desses medicamentos são os antivirais retrovirais. Todos esses daqui, eles vão tratar a infecção causada pelo HIV. Então, todos eles são para tratar o vírus do HIV, que é o saquinavir, o indinavir, o ritonavir, o nelfinavir e o lopinavir. Existem outros, tá bom? Mas eu trouxe alguns só para vocês associarem os nomes. Então, estes daqui tratam o vírus do HIV e esses daqui tratam infecções de outros vírus, por exemplo, a herpes ou a influenza, que é a gripe, tá bom? Quais os cuidados de enfermagem? Eu repeti o slide para vocês dos antimicrobianos, porque na verdade, basicamente são os mesmos cuidados. É lógico que se o paciente estiver fazendo um tratamento contra o HIV, vai ter alguns detalhes mais específicos. E aí, só quando vocês estiverem lá na prática mesmo, para vocês conseguirem, né, fixar esses cuidados. Mas basicamente como são medicamentos com bastante princípio ativo, é necessário que se tome, por exemplo,
assim como os antibióticos, né, via oral, junto às refeições. Isso para ajudar, né, auxiliar aí o estômago a não desenvolver irritação gástrica por conta, muitas vezes, da concentração que aquele medicamento tem, tá bom? Então aqui, ó, quando ele for via oral, o principal cuidado de enfermagem que vocês vão ter com os antirretrovirais ou os antivirais é esse daqui, na verdade, né? De se preocupar em orientar o paciente para que ele tome esse medicamento e ele esteja de estômago cheio, tá? Isso porque ele pode desenvolver irritação gástrica, tá bom? Bom, a última classe de medicamentos que a gente vai ver, que são medicamentos contra um certo tipo de micro-organismo, são os antifúngicos, ou chamados também de antimicóticos. Eles são fármacos utilizados para o tratamento de infecções fúngicas. Olha lá, tá vendo? É uma infecção, mas agora já não é mais viral. O causador, né, o micro-organismo causador da doença é um fungo, que são as famosas micoses, né? Normalmente elas aparecem na região da pele, elas aparecem na região das unhas, né? Então, normalmente as pessoas que têm micose costumam ter micoses no pé, por exemplo, porque é uma região pouco acessada, que fica durante o dia inteiro muito abafada, então é um ambiente propício porque ele fica bastante úmido, né? E numa temperatura sempre quente, e aí favorece o desenvolvimento de fungos, né? Fungos e micoses quer dizer a mesma coisa. A classe dos medicamentos só existe uma classe, normalmente são esses daí, ó. Os anfotericina B ou anistatina. A anistatina é a mais comum. Se vocês pegarem qualquer antimicótico de farmácia e procurarem em inglês, certamente vocês verão na formulação anistatina. A anistatina é bem comum, tá? Os midazóis, que é o miconazol, e os triazóis, que é o fluconazol. O fluconazol também é bastante comum receitar ou o paciente acabar utilizando, tá bom? E o fluorcitocinas, que ele é mais específico para tratamento de candidíase. Lembrando que a candidíase, a cândida, né, ela é um micro-organismo que nós já temos em simbiose com o nosso corpo, ou seja, ele já existe no nosso corpo, mas quando ele está em uma quantidade maior, né, ele sai desta simbiose, ele sai deste equilíbrio no nosso corpo, a gente acaba desenvolvendo a doença. Então, há um desequilíbrio entre imunidade e quantidade de micro-organismos e acaba acontecendo a doença aí. Então, ele é considerado aí um fungo e ele vai ser tratado com um antifúngico, tá bom? Normalmente, pessoal, os antifúngicos, eles são, desculpa, medicamentos que são feitos por via tópica. O que é via tópica? Eu não passei para vocês com tanta especificidade, por isso que eu deixei aqui esse slide grandão com os cuidados de enfermagem bem completinhos, tá bom? Via tópica é quando a gente passa, eu até passei para vocês, quando a gente passa direto ali no local onde há a lesão. Então vamos supor que aqui fosse meu pé e eu esteja com uma frieira, né, que é aquela micose nas interdigitais aqui. Eu vou passar a pomada exatamente aqui. Isso é uma forma de tratamento tópico, né? E aí eu trouxe para vocês aqui esse slide, eu vou deixar para vocês inclusive printarem, que ele serve, né, algum dos cuidados que estão aqui, eles servem para todos as vias de administração de medicamento e serve para todos os procedimentos de aplicação de medicamento que vocês vão fazer, mas aqui eu deixei bem completo. Então vamos lá. Higienizar as mãos a gente vai sempre antes de iniciar qualquer procedimento, né? E aí sim a gente vai fazer o rótulo do medicamento, isso porque lembra que eu falei para vocês, quando vocês chegarem no Manda Aqui, vocês vão cuidar, vamos supor, de 3 pacientes. Aí vocês vão pegar uma bandeja, como se isso aqui fosse uma bandeja, e aqui vocês vão dispor todas as seringas, ou todas as pomadas, ou todos os comprimidos de todos os pacientes que vocês forem medicar. Então, cada um deles, há necessidade de que cada um deles esteja identificado com um rótulo, ou seja, com o nome do medicamento, a dose do medicamento, o horário do medicamento, o nome do paciente, a data de nascimento do paciente. Isso para garantir que a hora que eu chegue à beira-leito do paciente, eu faço exatamente aquele medicamento certo no paciente certo, né?
Então, para evitar erro, né, e garantir a segurança do paciente, é necessário que a gente faça o rótulo desse medicamento. Lembrando que o rótulo, gente, não é o rótulo da embalagem que eu estou dizendo, que vem na embalagem, por exemplo, aqui, ó, isso daqui é um rótulo de medicamento, né, que vem aqui escrito bonitinho qual é o medicamento, qual é a dose. Não é este rótulo que eu estou dizendo. Depois que eu retiro o medicamento daqui e eu coloco ele na minha seringa, eu retiro ele dali e eu coloco ele, por exemplo, na minha seringa, é necessário que eu faça a identificação dela. Então eu vou pegar uma fita crepe e vou colocar esses dados que eu estou dizendo para vocês. Nome do paciente, data de nascimento, nome do medicamento, dose, via de administração do medicamento e o horário que o medicamento vai ser administrado. E aí também a gente assina com o nosso nome Corém. E esta seringa identificada com este novo rótulo pode agora ser colocada, né, naquela bandeja e aí junto com outras seringas, né, de outros pacientes, eu vou com mais segurança para a aplicação à beira-leito do paciente, né? Então, é isso que quer dizer fazer este rótulo que vocês viram aqui. Se liguem e anotem isso daí, porque isso é questão de prova, tá bom? E aí a gente prepara o material e leva junto ao paciente, como eu disse, beira-leito, né? A gente sempre vai explicar ao paciente e aos familiares a finalidade do que nós estamos fazendo, vai realizar a higiene do local de aplicação. Veja, muitas vezes há secreção na região. Então vamos supor que aqui nas interdigitais do paciente tem a secreção. Eu não vou aplicar, por exemplo, uma pomada em cima da secreção. Então há necessidade de primeiro higienizar a região, né? Para que o medicamento atinja propriamente dito a ferida. Então é necessário que eu faça muitas vezes a higiene do local. Conferir os dados de identificação com a prescrição médica antes de administrar qualquer coisa. E aí veja, antes da administração, mais uma vez, ó, eu higienizo as minhas mãos. Aí sim, vou calçar as luvas de procedimento, vou expor o local da aplicação e expor somente o local. Vamos supor que o paciente esteja com uma infecção fúngica, sei lá, na região sacra. Não há necessidade de despir o paciente de uma forma completa, né? Ele precisa expor somente a região sacra. Então, isso também é um cuidado de enfermagem bastante específico. Mesmo que você faça, por exemplo, uma medicação endovenosa, é importante que você se ligue nisso. Endovenosa não, intramuscular. E vai aplicar na região glútea, eu não posso despir o paciente inteiro, eu vou expor somente o local em que será aplicada a medicação, tá bom? Eu vou colocar o medicamento sobre uma gaze ou diretamente na pele com a ajuda de uma espátula, lembrando que se for uma pomada, é porque eu não tenho nenhuma pomada aqui, mas o que quer dizer isso é que uma pomada, por exemplo, eu não posso, vou aplicar aqui, eu não posso pegar a pomada e fazer como a gente faz pasta de dente na escova de dente, assim, ó. Por quê? Porque eu contamino a saída do medicamento aqui. Então, todas as vezes que eu, por exemplo, faço isso com a minha pasta de dente, na minha escova de dente, é certeza que a minha escova de dente está contaminada pelos micro-organismos da minha boca e eu estou transferindo estes micro-organismos para o creme dental. Por que isso não tem tanto problema quando se trata de creme dental, né, por exemplo? Porque somente eu vou usar, ou só a família ali vai utilizar, então é uma coisa mais local, eu não estou distribuindo isso entre várias pessoas. Agora, um medicamento tópico no hospital é indicado também que ele seja de uso individual, mas mesmo assim eu não posso contaminar com aquele fungo aquele tubete inteiro. Então eu tenho que ter o cuidado de, por exemplo, separar uma espátula. Então vamos supor que aqui seja uma espátula, né? E aqui o meu blister do meu medicamento. Então aqui tá a minha pomadinha, né? Na minha mão direita aqui é a minha pomadinha. Eu vou pegar a minha pomada e vou passar ela nesta espátula ou vou colocá-la numa gaze. E aí isso daqui eu já fecho, né? Eu já fecho essa pomadinha e guardo. E aí sim, esta espátula ou esta gaze pode sim entrar em contato com a região da infecção, né? No caso, a interdigital aqui, ele vai entrar em contato com a infecção fúngica que o paciente tem, tá bom? Então nunca se esqueçam disso. A gente não pode contaminar
este tubete de medicamento, né? Então a pomada ela não pode ser contaminada. Ah, professor, e se for um conta-gotas? A mesma coisa. Um conta-gotas de pingar, por exemplo, eu vou retirar, né, o conta-gotas do frasco, só que eu não posso encostar a ponta dele à pele, né? Porque uma vez que eu faço isso, há contaminação do instrumento ali. Então é necessário que eu faça o gotejamento ali, né? Eu vou pingar as gotinhas afastado da região da infecção para que eu não contamine o meu instrumento de aplicação, tá bom? E aí vamos lá, ó, a gente coloca o medicamento então sobre a gaze ou sobre uma espátula, aplica e espalha delicadamente o medicamento fazendo fricção se for necessário, lembrando que muitas vezes o paciente pode ter dor, então é importante que a gente converse com o paciente nesse momento e perceba qual que é a necessidade dele, né? A gente vai deixar o paciente sempre confortável, providenciar a limpeza e ordem dos materiais, retirar as luvas e higienizar as mãos, e fazer a anotação no relatório de enfermagem, colocando a hora do procedimento, a via de administração, alguma observação, se for necessário, por exemplo, realizada a higienização prévia à aplicação, retirado secreção purulenta, por exemplo, né, em pequena quantidade, característica fétida, esverdeada, e aí assim eu preciso descrever o que foi feito antes da aplicação do medicamento, tá bom? A gente assina e carimba e checa a prescrição médica, como eu já ensinei para vocês. Então, gente, esses cuidados aqui, né, esta sequência, né, na verdade, de técnica de aplicação de medicamento, vocês podem seguir para qualquer via de administração. O que vai mudar? Ah, justamente ali, ó, colocar o medicamento sobre a gaze ou diretamente na pele com a ajuda de uma espátula. Porque se for um medicamento intramuscular, por exemplo, você vai fazer a técnica da intramuscular. Se for subcutâneo, a mesma coisa, endovenoso, a mesma coisa, e via oral, você vai colocar o comprimido no copinho. Então muda somente esta parte. Todo o resto, gente, todos esses cuidados, eles têm que ser o mesmo. A higienização, a identificação, a orientação ao paciente, a organização do local, a anotação de enfermagem, a checagem da prescrição vai ser igual sempre para todos, tá bom? Se liguem porque eu posso fazer uma pergunta dessa na prova também, para vocês me darem um exemplo de como fariam, qual seria a técnica apropriada da aplicação de algum tipo de medicamento, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui com vocês nesse vídeo, vou deixar os fármacos que atuam no sistema nervoso central para o próximo vídeo. E aí eu vou deixar esses dois temas para essa aula, tá bom? Até já, gente!